Oi, pessoal. Vim aqui para falar sobre hierarquia dentro da constelação familiar. Como eu falei, são três leis do amor e essas três leis são de total importância cada uma. Não tem como dizer uma é mais importante do que a outra. Eu já citei a primeira lei, a lei do pertencimento, né? Coloquei vários vídeos explicando. Agora eu vou falar sobre a lei da hierarquia. Quem veio primeiro é maior. Por exemplo, os meus pais são maiores do que eu porque vieram primeiro. Meus avós são maiores do que eu, maiores que os meus pais porque vieram primeiro. E assim por diante. Os meus filhos vieram depois de mim, então são menores do que eu e eu sou maiores do que ele. O que acontece? A gente, muitas vezes, inconsciente, e principalmente quando se é mais jovem, a gente quer ser mais que os nossos pais. Ou por causa de estudo, eu estudei mais, eu sou melhor, sou maior que os meus pais porque eu tenho mais estudo. Ou então eu tenho mais dinheiro que eles, eu prosperei, eles não. Hum, enfim, tem inúmeras coisas que nós, filhos, acabamos fazendo, criticando, julgando, uma série de coisas que nós fazemos e acaba com essas atitudes, colocando os nossos pais inferiores a nós. Isso quer dizer, menores que a gente. Quando a gente faz isso, a gente simplesmente atrapalha todo o nosso sistema familiar, a nossa vida, nossa prosperidade, as coisas de andarem, enfim, bloqueia tudo, atrapalha tudo, trava. Ah, tá, como é que eu faço isso? Tem que fazer frases e tentar mudar o pensamento, mudar a posição, mudar como a gente vê os nossos pais. E isso, eu tô dando um exemplo, existe inúmeras outras possibilidades da gente estar fazendo errado ou não tá conseguindo lidar com a lei da hierarquia. Então, uma das coisas, porque são inúmeras, depois eu vou explicando, é sobre isso. Você jamais tem o direito de apontar o dedo, criticar os seus pais. Mas eles são errados, mas eles não prestam, mas eles são narcisistas, mas eles são não sei o que, não sei o que lá. Tudo bem, são inúmeras histórias e eu não estou aqui julgando as histórias. Se você tem razão, se você não tem, se os seus pais têm, quem tem razão ou não. Só que dentro da constelação familiar, por mais que eles estejam errados, eles vão ser maiores que nós pelo fato de terem vindo primeiro. Isso é fato. E é muito difícil a gente lidar com isso, né? Porque ao longo da história existem muitas histórias dentro da história, né? Mágoas, ressentimentos, raiva, injustiças. E a gente começa, tipo, a falar, mas nossa, mas eles me fizeram isso, ou fizeram aquilo, ou me magoaram com isso, ou me traumatizaram com. Tudo bem, só que indiferente a todas as histórias que você viveu e que você tá certo, que você tem razão e que é desse jeito, eles deram para nós um presente maior do que qualquer outra coisa no mundo e que nada substitui ou é maior, que é a vida. Então, pronto, indiferente do que eles são, apesar que eles são pessoas comuns como a gente, eles não são especiais ou são diferentes no sentido de são os nossos pais, então eles são super-heróis. Não, eles são pessoas comuns igual a gente. E eles só estão na posição de maiores porque eles vieram primeiro. Ponto. E eles nos deram a vida. Fato, não tem como mudar isso. E nós temos que ser gratos, indiferente aos erros deles, às falhas, como eles se posicionaram durante a vida, é o processo de evolução deles. E ok, é eles que têm que lidar com aquilo, não é a gente. O que é deles, o que é nosso é nosso. Então, essa parte da hierarquia
é muito importante e a maioria das pessoas se perdem nisso, porque não consegue distinguir as histórias separada da vida que deram, separada do fato de eles vieram primeiro e são maiores, entendeu? São três coisas importantes na mesma situação. Por enquanto, eu só estou falando dos pais. E claro, os antepassados ainda são maiores. Ah, mas eles eram pobres. Ah, mas eles trabalharam na lavoura. Ah, mas eles não sei o quê. Mas eles não tiveram estudo. Não importa, eles são maiores porque vieram primeiro. Já cumpriram a história deles, o processo de evolução deles e já partiram. E tá tudo bem. E assim, quando a gente começa a lidar com isso, dessa forma que a constelação fala, nossa, tudo fica mais leve, fica mais claro, porque tira tanto o peso das nossas costas, como tira o peso das costas deles. Porque os filhos, em geral, têm o hábito de colocar muito peso em cima dos pais. É muita cobrança que eles sejam superiores no sentido de não falharem, de serem super homens, mulheres, ou serem semideuses, e eles não são, são pessoas comuns, normal. Eles fazem coisas piores ou melhores que a gente, e tá tudo bem. Faz parte de cada um. Agora, o que a gente não pode é tomar para nós aquilo que é deles. Tipo, a vida é deles, o erro é deles, o que eles fazem é deles, o processo de evolução é deles, se tá certo, se tá errado, é deles, não pertence a nós. Então, a gente sempre tem que usar essa frase que eu uso muito: o que é de tal pessoa, o que é dos meus pais, é deles, pertence a eles, não me pertence, então eu não tomo para mim. E assim é em tudo na vida. Se a gente começar a fazer esse exercício, já vai ficar bem mais leve tudo, sabe? Tipo, ah, tal pessoa fez mal para mim. Tá, mas esse mal é dela. Ela fez esse mal porque o interior dela tá cheio de mal. Então, eu devolvo para ela o mal dela. Eu não quero tomar posse do mal dela na minha vida. Se ela fez mal para mim, eu devolvo para ela e não pego para mim e pronto. Ah, é fácil? Não, não é fácil, é tudo exercício, é tudo prática. Mas voltando a falar, quando você começa a se posicionar no lugar certo de você ser filho e olhar os seus pais como seres maiores que você porque vieram primeiro, já vai mudar muita coisa na vida de vocês. Outra coisa é muitos filhos quererem mandar nos pais, se colocar no lugar de pais dos pais. Gente, é o que mais tem, principalmente quando os pais ficam mais idosos, os filhos querem tomar conta do pai, mandar e desmandar como se fosse o pai deles, a mãe deles. Não, vocês são filhos. Ah, mas meu pai tá doente, meu pai não sei o quê. Tudo bem, mas fala para eles, fala assim, olha, eu estou cuidando de você como filho. Eu não sou seu pai. Você é meu pai, você tem que se posicionar como meu pai. E é trocado, sabe? O pai se coloca no lugar do filho e vice-versa. Eu vivi isso. Eu vivi isso e isso acontece muito. Como que é isso? Por exemplo, o meu filho, ele é bem mais novo do que eu, né? A diferença, eu tive ele com uns 27, 28 anos. Então, a diferença de 27, 28 anos é bem acentuada. Não é pai jovem, mãe jovem. Mas o que acontece? Quando meu pai faleceu, eu não soube lidar muito bem com o luto. Foi muito difícil para mim. E conforme o meu filho foi crescendo, ou até mesmo quando ele era pequeno, eu meio que visualizei nele
não visualizar no sentido literal, mas no sentido emocional. Eu acabei, tomando dele a posição como se ele fosse meu pai, no sentido dele cuidar de mim. "Ai, eu tô doente, pega o remédio pra mim. Ai, me ajuda nisso. Ai, não sei o que lá". Ou então: "Ai, tô isso, tô aquilo". E meu filho: "Calma, mãe, tá tudo bem, não sei o quê. Eu tô aqui com você, não sei o quê". E eu comecei, sem querer, pela minha fragilidade do luto e tudo, trocar de posição. Não em todos os momentos, o tempo todo, mas, quando eu estava fragilizada ou em vários momentos, assim, que eu não estava bem, eu acabava, tipo, como se ele tivesse tomando conta de mim, entendeu? E eu como se fosse menor e ele maior. Gente, totalmente errado, só que você não tem consciência e eu não tinha. Aí depois eu comecei a brincar com ele, falava assim: "Ah, você parece meu pai. Ah, tá bom, papai. Ah, tá bom, vai ficar tomando conta de mim. Agora quer que eu faça as coisas do jeito que você quer, tal, não sei o quê". Mas até aí eu não tinha consciência que eu tenho hoje da constelação familiar. E aí só depois, fazendo o curso, estudando e tudo, foi que eu falei: "Ah, olha aí, eu estava fazendo errado. Eu sem querer coloquei ele no lugar do meu pai. Olha que loucura". Então, tem que prestar muita atenção e tem que estudar, saber muito sobre isso, e a fundo na constelação e tudo, para que as coisas começam a criar vida, a ter clareza, a você ter consciência para mudar aquilo. Aí eu pedi perdão para o meu filho, né? Ele falou que às vezes se sentia um pouco sobrecarregado, tudo, e as coisas seguiram o seu rumo normal. Eu só dei um exemplo para ver como que acontece, gente. E pode acontecer em qualquer circunstância da vida. Não tem um momento certo de você, de repente, dar um start, errar e dar um start e acertar. Bom, depois eu escrevo. Depois eu faço outros vídeos falando de mais exemplos e coisas a respeito da hierarquia. E depois eu vou falar geral, tá bom? É isso, gente. Presta atenção, fica atento, tanto à sua vida como à vida das pessoas ao redor, e vê se cada um está dentro do seu papel, da sua posição certa, ou se de repente tem alguma coisa trocada, tá bom? Até a próxima aí. Se puder, dá uma força no canal. A beijo.